Muito bem, retomando então. Pessoal, eu quero só mostrar para vocês também um lugar que eu busco muito, né? A gente tem que usar os recursos que a gente tem à mão, tá? Já que a gente está à distância, os melhores recursos sempre são os virtuais, né? E nós temos uma biblioteca, acesso a bibliotecas virtuais bem interessantes aqui, né? Com conteúdos interessantes. Tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês também a biblioteca da Pearson. Eu tiro muita coisa dali, inclusive nas minhas aulas de graduação, né? Essa não, acho que não precisa nem senha, tu só vai aqui no cantinho, né? Pearson, ó, clica aqui em Pearson, tá? Biblioteca virtual, que não precisa, tá? E aí tu entra com um texto aqui, ó, gestão de pessoas. E aparece um monte de livro aqui que eles têm, tá? Aí depois tem que ver o que se encaixa naquilo que vocês estão buscando, né? Gestão de pessoas do terceiro setor, comportamento organizacional, do privado ao público, liderança virtuosa e proatividade, gestão integral, gestão de pessoas 4.0, de repente é interessante, tá? Então, tem que dar uma pesquisada e depois ver lá, pelo menos nos sumários dos livros, se tem o assunto que a gente quer. De qualquer forma, como é o Daniel que vai fazer a próxima apresentação, tá? Esse conteúdo dele tem aqui, tá? Nesse livro, que tem na biblioteca online, virtual também, da Bittencourt, né? Então, de repente, dê um toque nele, ó, o Marcão falou lá que tá, o livro já tem, até vou dizer o capítulo aqui, deixa eu ver uma coisa. Parte 3 aqui, ó, competência e liderança, né? Então, acho que ele pode se basear nisso aqui, ele vai apresentar algo sobre isso, a inter-relação entre questões de competência e liderança, né? E talvez vá fortalecer mais isso, né, que nós estamos falando agora, e trazer outras abordagens. Aquilo que eu falei, tem múltiplas abordagens de determinados assuntos, eu não quero ficar só com as abordagens que eu uso, né? Daí o trabalho de vocês de aprofundar outras fontes aí para a gente poder fazer a confrontação, né? Mas existe sim um certo alinhamento, assim, não é uma coisa assim tão conflitante, né? Mas convém estudar, tá? Então o livro da Bittencourt tem essa parte, e depois vocês vão achando os caminhos aí, os atalhos, né? Vamos voltar aqui então para o nosso slide. Tá, pessoal? Então, assim, ó, vocês viram ali, né, que existe um percurso para a gente definir mais por completo, né, as competências para um determinado cargo. Tá? A denominação usual, eu uso isso, eu chamo de perfil de cargo, outros chamam de descrição de cargo, descritivo de cargo, e às vezes nem isso, o pessoal faz um planilhão lá e bota tipo matriz de competências também, agora eu vou mostrar essa ferramenta para vocês, que tem todos os cargos e as várias competências já em forma de uma matriz, assim, né, onde nas linhas estão os cargos e nas colunas estão as várias competências, também usando educação, treinamento, experiência e habilidade, quando for o caso. Né? Tá? Muito bem. Então, pessoal, nós vamos adiante aqui. Tá, esse aqui, então, a gente acabou de fazer. O exercício 2 agora, pessoal. A gente vai falar de competências estratégicas, tá? Então, separando essas duas categorias, né? Na competência de processos, ou para os processos, tanto faz, são as atividades rotineiras. A gente premia essencialmente as atividades rotineiras. A gente sabe que tem algumas funções que, de repente, têm distintas rotinas ao longo do ano, né, dependendo de sazonalidade e tudo mais, premia ali, tá? É na competência dos processos e o perfil de cargo seria a ferramenta para isso. Porém, vocês sabem que nem sempre, aliás, já tem esse conhecimento por conta dos aprendizados sobre estratégia empresarial, estratégia corporativa, né? A empresa não vive sem mudança, né? Ela vai ter que inserir novas estratégias no seu curso para continuar competindo, sobrevivendo. Tá? Então, não tem como tu ficar só com as rotinas. Tá? Tudo bem, as minhas rotinas estão bem estabelecidas, os processos definidos, as pessoas habilitadas a fazer o que eu quero que elas façam todos os dias. Mas se eu continuar sempre fazendo a mesma coisa, uma hora a concorrência, né, vai passar por cima de mim. Tá? Então, eu tenho que promover mudanças. Né? Tá? O RH está muito associado a ser um dos facilitadores, um dos principais instrumentalizadores dos processos de mudança na organização. Então, a gente tem que ter essa consciência também. E aí entram as competências estratégicas, que são aquelas derivadas das estratégias de negócio. Aqui eu sintetizei, nós não vamos entrar, esse assunto já deve estar muito batido para vocês, de trabalhar com planejamento estratégico,
estratégias empresariais ou equivalente, tá? Mas vale aquele mesmo aprendizado que a gente viu no trimestre passado. Primeiro tem as estratégias corporativas, normalmente, né, na metodologia mais usada são definidas as grandes estratégias, tá? E aí depois a empresa vai abrindo, vai desdobrando, né, essas estratégias para os vários setores. E é óbvio que algumas dessas vão bater no setor de recursos humanos da empresa ou, né, na gestão de pessoas como um todo. Eu não vou promover mudanças sem o valor agregado necessário da gestão de pessoas. Então, o que eu trouxe aqui para vocês? Esse é o nosso próximo exercício, tá? Aí tem uma outra planilha que vocês vão abrir ali, ó. Aqui é um plano de ação, tá? Talvez vocês não estejam tão familiarizados, mas se vocês viram todos os meus vídeos no trimestre passado, em algum momento lá eu mostrei como é que se fazia, lá tinha um videozinho, né, sobre, acho que foi uma aula EAD, né, que eu coloquei lá, sobre a questão relacionada ao desdobramento de diretrizes, ou seja, pegar as grandes estratégias de negócio que estão focadas na melhoria do desempenho, na melhoria da produtividade do negócio, né, então foquei em rentabilidade, a gente foi abrindo, e chegamos lá no caso do transporte escolar, talvez vocês se lembrem. O caso do transporte escolar, né, ele deriva, né, com todas as suas etapas que agora não vem ao caso, ele vai chegar num plano de ação, né, que é o plano de ação da empresa lá para melhorar a qualidade do serviço de transporte escolar. Tá? Então, o que se faz aqui? Tá? Aqui eu sintetizei, né? O plano aqui até está com uma cara diferente, dei uma adaptada aqui, mas é a mesma historinha. É uma empresa de transporte escolar, ela tem vanzinhas, né, que levam os estudantes para os colégios, ok? Tem um departamento de operações, né? A empresa quer crescer, ela tem uma estratégia geral de expansão, de melhoria da produtividade, da rentabilidade do negócio, e acabou sobrando para o gerente de operações lá um plano de ação cujo objetivo é qualificar o serviço de transporte escolar. A empresa tem van para outras, nesse nosso case agora aqui, né, para outras necessidades, excursões e tudo mais, obviamente, né, quase toda empresa de transporte de passageiros abarca essa parte aí de turismo também. Tá? Mas, neste caso, o foco é qualificar o serviço de transporte escolar. E a meta, então, né, a gente sabe que toda estratégia, todo objetivo tem que ser traduzido numa meta, e eles traduziram da seguinte forma: aumentar a qualidade do serviço do nível 7 para o nível 9 até dezembro de 2024. Não vem ao caso aqui o que é nível 7 e o que é nível 9, só interessa para nós que o nível 9 é um nível de qualidade superior ao 7. A NTT, que regula transportes, eu puxei isso aqui da NTT, eles têm lá alguns padrões, algumas referências de nível de serviço que são qualificados numericamente. Tá? Então, eu meio que me apropriei isso e coloquei no transporte escolar também. Mas para nós só interessa assim, eles querem melhorar a qualidade do transporte escolar, né, entendem que isso aí é um dos caminhos para que eles, então, qualifiquem os serviços como um todo e consigam mais clientes, etc, etc. Tá. Está aqui o plano de ação, pessoal, né? Aqui estão as ações, com alguns desdobramentos, né, o que fazer, como fazer, já está tudo aqui. Isso aqui é um modelo mais sintético aí de plano de ação. Os prazos, os responsáveis, e como o plano ainda está em fase de elaboração, tá, não tem nenhuma tarefa iniciada ainda. Tá? E aqui tem algumas observações, nível máximo de investimento, orçamento em função, aqui tem aquisição de um veículo, aqui tem várias ações aqui que estão sob responsabilidade do Departamento de Operações. Nós vamos se apropriar disso agora no exercício, tá? Então eu peço que vocês abram a planilha de novo, aqui, ó. Aqui, ó, exercício 2, competências estratégicas, tá? E nós vamos fazer um outro exercício, tá? Dentro desse conteúdo que eu acabei de mostrar para vocês. Aí vocês vamos fazer em conjunto também, pessoal. As competências estratégicas, o próprio nome diz, tá? Elas são aquelas necessárias para viabilizar, tá, a estratégia concebida, tá? Normalmente, então, como é que a gente organiza isso numa empresa, né? Posso dizer para vocês também que, por experiência, às vezes essas coisas nem sempre funcionam como a gente quer, tá? Infelizmente, mas a vida é assim, a gente vai adaptando a realidade de cada negócio. Os RHs, os departamentos de recursos humanos das empresas, normalmente, eles são um órgão de apoio a todos os setores. Tá? Então, todo mundo demanda alguma coisa do RH em maior ou menor grau. Tá? Nessa parte de gestão de competências, talvez seja a maior contribuição, no meu juízo, que o RH pode dar.
ele tem que estar preparado, aí tu tem que ter um gerente de RH, um supervisor, um coordenador de RH bem preparado para isso. O que acaba acontecendo? O pessoal, as empresas trabalham quase sempre com orçamentos anuais, né? Orçamentos anuais, o que são esses orçamentos? O que eu posso gastar em cada conta contábil ali, o que eu posso gastar de combustível, matéria-prima, salários, enfim, faz lá. E vai ter lá o RH, que tem uma continha, né, cursos e treinamentos, alguma coisa assim. E eles têm que orçar isso aí também. Tá? Às vezes, o que os RHs fazem? Né? Eles pegam o valor do ano passado, quanto nós gastamos em treinamento no passado? 100 mil. Tá, tudo bem, bota 110 esse ano. E terminou. Está feito o orçamento de recursos humanos. Não diz qual é o curso, não diz nada, né? É simplesmente um colar-copiar melhorado ali, aumentado, do que se fez no ano anterior. Claro que tem aqueles cursos obrigatórios de CIPA, saúde e segurança, operador de empilhadeira, coisas que de repente está nesse bolo aí. Na verdade, o trabalho do RH é levantar todas as necessidades de melhoria de competências das pessoas, que podem ser alavancadas por conta de cursos, treinamentos internos ou externos, orçar e gerar o orçamento, né, para aprovação da direção. Esse é o processo, tá? Assim que funciona, né, que o RH interage nesse processo. Normalmente, os orçamentos, eles são feitos ali, outubro, novembro, dezembro, né? Algumas empresas já querem, em novembro tem que estar tudo pronto, que tem que mostrar para os acionistas, etc, etc. Muito bem, então, o RH está no meio disso aí. O que a gente recomenda para não dar, assim, simplesmente um orçamento e descolado daquilo que realmente é estratégico para o negócio? Que todos os gestores de linha, né, os gestores, aqui está o gestor de operações, né, o gerente de operações, que eles terminem os seus planos de treinamento, então, ao máximo ali até outubro, novembro, meados de novembro, e encaminhem esses planos para o setor de RH. E aí sim, os analistas, ou o analista, ou o próprio gestor, se for uma empresa menor, ele vai apreciar esses planos e negociar necessidades, né, de treinamento aqui. Né? Aí, normalmente é uma negociação, o pessoal coloca no plano o que acha que precisa e tem que negociar com o RH para ver se o RH tem uma solução para isso, ou vai buscar fora, ou internamente, tudo. Então, a partir do momento que todos fazem isso, aí é um trabalho bem intenso do pessoal de recursos humanos, né, eles vão fazendo o plano deles. Então, o plano de recursos humanos na área estratégica é derivado dos planos de ações individuais de cada setor. Como, né, um exemplo eu estou mostrando aqui para vocês na tela. Tá? Bom, feito isso, claro que daí tem um custo, né? Vai ser feito um orçamento e tudo. Pode ser que a diretoria não aprove, né? De repente o RH chega lá, olha, esse ano vai dar uns 200 mil aí em treinamento que o pessoal está pedindo. Não, corta. Seguido isso acontece, tá? No máximo 140. Tá? E o cara tem que ir lá negociar para ver se tem um substitutivo para aquele recurso. Olha, quem sabe aqui, em vez de a gente fazer um curso presencial, não dá para fazer um online, que é mais barato. Enfim, aí tem todo. Hoje em dia tem muito recurso nessa área. Mas acaba saindo o plano de RH com todas as necessidades de envolvimento, né, todos os envolvimentos necessários específicos do setor de RH. E é claro, né, isso vai repercutir em toda a empresa. Então, é assim que funciona. Né? Contei esse contexto todo para vocês entenderem que isso aqui, no final, vai ter que sair, disso aqui vai sair, então, as competências estratégicas. Bom, aqui, então, tem um espacinho, tá, pessoal? Que competências são requeridas para viabilizar esse plano de ação? Vocês deem uma lida agora aqui, de leve, né? Só para a gente se situar no contexto do plano, tá? Mas a lógica é muito parecida com o que a gente fez lá na parte de processo, só que lá é rotina. Aqui é instantâneo, que apareceu esse plano aqui, foi o que o setor está propondo, né? Para poder levar adiante essa estratégia de melhorar a qualidade do serviço. Então, a gente olha essencialmente essa coluna aqui e seus desdobramentos, tá? E prazo é interessante ver também, mas principalmente essas pessoas aqui, ó, se elas estão habilitadas a fazer tudo que está aqui, ou, se não for elas, outras pessoas que vão ser envolvidas, às vezes está oculto, a gente tem que dar uma pensadinha. Se for o caso de entrevista, vai a campo, questiona, ou me reunir lá com o cara do gerente de operações, escuta, o que mais tu precisa, enfim, vou fazer o levantamento, tá? Pode ser que só as informações que estão aqui já me bastam, mas se eu ficar na dúvida, melhor é conversar com o gerente de operações. Então, na verdade, a gente vai traçar agora, né,
trabalho do analista ou do gerente de RH na tentativa de entender quais as competências que viabilizam esse plano de ação aqui. Vamos dar uma lida aqui, pessoal, primeiro nessas colunas, olha tudo que eles estão propondo fazer aqui, ó. Substituir uma van de 21 assentos por um veículo com 27 assentos, padrão de qualidade 9. Tá? Eles entenderam lá que com a van atual não dá, né, tem poucos assentos, não é tão confortável e tudo, então que para isso eles vão vender uma van atual e comprar uma nova. Tá? Tem um investimento máximo aqui de 240 mil, né, então o saldo, né, se eles conseguirem vender por 100, eles vão ter que investir 140, na verdade, para ter essa van padrão. Vai ser uma van usada aqui já, uma coisa, né, 0 quilômetro. Depois, segunda tarefa, né, para poder fazer esse aumento de qualidade, capacitar motoristas para permanente postura educada no atendimento a crianças e pais. É uma van escolar, tem uma preocupação, né, no atendimento às próprias crianças e aos pais das crianças. Realizar treinamento dos motoristas sobre excelência no atendimento e validar a habilidade dos motoristas quanto à excelência no atendimento. Tem outra aqui, implementar padrão de excelência no relacionamento da empresa com clientes, tá? Elaborar um fluxograma de relacionamento com o cliente, desde o início até o final da relação, e identificar os momentos da verdade. Mais ou menos o que eu falei para vocês. Né? Pega a criança na frente de casa, conduz até a van pela mão, né? Se for criança pequena, ou não, depende, como tu já negociou com os pais, o que eles vão fazer, o que o motorista vai fazer. Né, acomoda a criança, leva não sei o que, tá, até os locais, segue tal percurso, porque tem vários colégios, né, enfim, e aí vai sair um fluxograma até o retorno para casa, né, que pode pressupor, inclusive, pegar a criança lá na saída da escola pela mãozinha e colocar na van, porque tem trânsito, tem outras pessoas buscando os filhos no momento do final de jornada ali, né, tá? Então, quando eu falo identificar os momentos da verdade, é que são aqueles momentos mais críticos, que nem a gente fez antes na questão do garçom. A gente identificou 2 momentos da verdade ali, né, que era anotar o pedido ali, né, e negociar lá o cardápio, né, o que o cara vai querer ali, esclarecer o cardápio. Aqui também, né, vai ter alguns, aí a gente vai ter que dar uma pensada mentalmente ali, o que seriam esses principais momentos, o que exige, e elaborar procedimentos operacionais padrão para os momentos da verdade. Ou seja, ele vai ter regrinhas para cumprir, mínimas, conforme um procedimento operacional padrão. Vai ter aqui o método de medição e gerenciamento da satisfação do cliente também, elaborar e aplicar semestralmente pesquisa de satisfação e pautar a avaliação da satisfação do cliente na reunião de análise crítica da direção no fechamento do semestre. Uma vez por semestre, a direção se reúne, critica os indicadores de satisfação do cliente e toma novas decisões. Esse é o ciclo PDCA da estratégia, né? A gente sempre está tentando ver o que precisa ainda melhorar. Muito bem, então, são aqui as pessoas que vão ser os executores, tá? O que vocês acham, pessoal? Tem alguns aqui que tem uma partezinha ali que é bem direta, você não precisa inventar muito, eu quero que vocês destaquem essa sim, mas de repente tem alguma coisa aí que dá para depreender também, além do que está escrito aqui, que seriam competências requeridas para que esse plano ande. O RH tem que dar condições para que esse plano seja executado. Eu não posso ter a desculpa de eu não fiz porque eu não sabia, eu não fiz porque não tinha a competência devida. Não, o RH é o cara que vai dar conta do recado aqui. Eu vou te prover tudo que tu precisa para fazer bem feito todas essas tarefas aqui. Dê uma pensadinha. Professor, os 3 primeiros itens aqui, o RH seria só indiretamente, daí no caso, entendi certo? Porque daí ele vai participar só da questão do treinamento, seria? Não, aqui, ó, aqui vocês têm o responsável, né? Então, pois é. O gerente do RH diretamente, ele entra aqui. Ah, tá. Vamos observar só esses aqui, ok. Não, tudo bem. Mas o que vocês podem observar é se, a exemplo que a gente fez antes, né? E esse é o papel do gerente de RH também, se dessas tarefas dos outros aqui, eles não vão precisar de nenhuma competência adicional para poder realizar isso aqui. Sim. Tá? Essas outras tarefas, tá? Porque às vezes o que acontece? O pessoal coloca aqui, mas o cara não sabe fazer isso. Sei lá, o cara nunca vendeu, enfim. Que aqui a gente está simulando, é uma novela, mas... Então ele olha as dele, as que tocaram para ele, essas são diretas, e olha as dos outros.
tá? Para ver se tem algum tipo de competência que... Aqui é uma especulação, não tem uma resposta única. Ah, entendi. Tipo assim, ali nos 2 primeiros, por exemplo, né, quando fala em vender, em substituir, né, e fazer as melhorias necessárias no veículo para que ele rode, por exemplo, né? Certo. Então essa pessoa, ela vai ter que ter o conhecimento no transporte, ele vai ter que conhecer os veículos, ter essa habilidade, né, essa competência, e também ter o conhecimento logístico. Fora se ele vai ter que vender, ele vai ter que verificar a manutenção disso, então ele vai ter que ter uma experiência, uma habilidade em conhecimentos de mecânica, por exemplo, né? Sei lá. Ou de negociação, se ele vai ter que vender diretamente ali, né? Ele está responsável por isso, ele vai ter que ter essa comunicação de negociar, ele vai ter que ter a capacidade para ver as condições de compra do novo veículo, né? Quais são os pontos necessários para essa troca desse veículo, esse tipo de coisa assim, né? Até a questão de verificar, né? Se o veículo está cumprindo o padrão de qualidade exigido, né? Se não tiver, Perfeito. ele vai ter que ir lá tomar a iniciativa de fazer as alterações necessárias ou fazer a troca desse veículo, né? Sim. Perfeito. É isso aí. Tá, então isso que tu falou, Mariana, tá? Claro que a gente pode tirar várias derivações, tá? Mas vou tentar traduzir, porque a gente está acostumado já com essa linguagem para facilitar a vida de vocês. Isso aqui a gente faz a 4 mãos, tá, pessoal? Como nós estamos tentando fazer agora. Eu vou me sentar com esses carinhas todos aqui e discutir isso, né? Eu, como gestor de RH, para chegar a essa conclusão que a Mariana está... Mas vamos dizer, eu vou colocar uma aí, que eu acho que abrange boa parte do que tu falou aqui, ó. Conhecimento sobre nível de serviço logístico. Vou botar aqui com relação à tarefa 1 aqui, tá? Substituir a van, né, para um padrão de qualidade superior, tá? O mínimo que ele tem que ter para cumprir bem feito isso aqui, para ele não me entregar lá, a entrega dele é uma van que tem esse nível de serviço. Não tenha dúvidas que ela vai cumprir o padrão de serviço que eu quero. Então, o gerente de operações, que é o responsável aqui, né, até posso botar aqui, ó, para quem vai isso? Gerente de operações. Então, talvez eu tenha que checar, né, ainda com ele, se ele tem essa habilidade. Tá? Vou fazer aqui uma parecida aqui nisso. Tá? Vamos, continuem, tá? Poderia botar mais coisas? Poderia, mas o primeiro trabalho é um brainstorm. Vamos ver o que mais a gente pode precisar. Esse aqui, pelo que vocês já estão deduzindo, né, pessoal, entra direto, né? 2 aqui, né? Sim. Treinamento sobre excelência no atendimento em transporte escolar. Tá? Curso, treinamento, enfim, mas eu vou ter que ter. Isso aqui vai para quem? Vamos ver lá. E é o próprio gerente de RH, né, que vai ter que providenciar. Aqui estaria incluído daí essa questão de direção defensiva, tudo na excelência ali, né? Tudo isso aí. Observem o seguinte, ó. Tá? Depois eu vou só botando os nomezinhos dos responsáveis aqui, para pregar a mesma coluna, né? Só para a gente poder ter uma ordem aqui de saber quem é quem na história. Mas é isso aí, vamos passando um olhar em cima das atividades e ver se elas demandam algum tipo de competência, né, que se julga, pelo nosso conhecimento aqui, a distância, né, necessária. Por exemplo, do ponto 3, né, dá para dizer assim, desenvolvimento e gestão de relacionamento com o cliente, né? É uma das questões que, algo do tipo, assim, porque ele está falando ali bastante de implementação do padrão, né, e relacionamento com o cliente, a estruturação de processos para melhoria da entrega do serviço para o cliente, né? Bom. Então, conhecimento sobre gestão do relacionamento com o cliente. Legal. Deixa eu ver para quem toca isso aqui. Tá com o próprio gerente de operações também. Tá? O gerente de operações aqui, em algumas empresas, chamam gerente de frota, né? Essas empresas logísticas têm ali a terminologia própria. E mais. Sempre olhe, né, pessoal, se vocês aqui, ó, na visão de vocês, esses carinhas que estão aqui, talvez, se tenha dúvida sobre a competência dele para entregar aquela tarefa pronta, seria um ponto a ser explorado.
Depois a gente faz uma peneirada ali, uma filtrada e vê os que sobram e os que não sobram, porque a gente vai confrontar isso com o perfil de cargo depois. Tá? Mas por hora eu levanto. O que vocês acham? Isso aqui é fácil fazer? A tarefa está para um coordenador aqui de transporte escolar, que seria um cara mais operacional, de supervisão ali, né? Não é motorista, mas ele coordena os motoristas. Ele vai ter que ter uma visão holística de todo o processo, né? Uma visão macro de todo o processo ali, desde o momento ali, né, da ponta A até a ponta B, que é a entrega final até de satisfação para o cliente ali. Tá, vamos colocando, tá? Vamos chamar aqui visão sistêmica, né, do processo de transporte escolar. Até para poder fazer o procedimento, né? Se ele não tem esse conhecimento, ele não consegue fazer o procedimento. Mas poderia, inclusive, trocar ali, professor, depois, ou esse é para o segundo momento, ou não vamos trocar e ele teria que implementar um treinamento? Trocar no sentido... O coordenador, por exemplo, poderia colocar RP, o 3.1 Relações Públicas. Pode. Nem seria relações públicas, né? Mas seria um gerente comercial mesmo. Pode trocar. O trabalho é prover a competência com qualquer uma daquelas, né? Se eu entender que o coordenador precisa de um requisito de competência a mais, e é mais tranquilo fazer com ele, eu vou persistir nisso. Sim. Se eu entender, puxa, o cara não tem jeito, eu vou ter que designar outra pessoa, né, para esse trabalho, aí vai ali e troca sim, isso faz parte da gestão de competências. Eu quero o melhor time jogando aqui, ou se eu não tiver o melhor time, o melhor treinamento para esse time jogar bem, é isso que eu quero. O gerente de RH está preocupado com isso. Então aqui seria o coordenador, né? Ok. Mais alguma outra coisa que vocês acham que é relevante ter alguma competência adicional? Talvez aí, né, pessoal, esse coordenador aqui, já que ele que vai implementar, né, um procedimento, tá? Isso aí eu digo da minha experiência, mas provavelmente vocês já passaram, maior ou menor grau, por isso também. Ele tem que ter algumas noções de gestão da mudança, né? Que ele vai propor uma mudança no comportamento. E toda vez que tu propõe mudança de comportamento, seja através de um procedimento, de um treinamento, enfim, tu tem que ter a habilidade de coordenar essa mudança. Os líderes são agentes de mudança, sempre. A gente vai falar muito disso, provavelmente, na aula que vem, né? E eles têm que ter a habilidade de promover, de facilitar a mudança. E existem certas técnicas para fazer isso também. Então, assim, se eu tenho dúvida que esse cara aqui, ó, ele é competente o suficiente para... Porque aqui não é só elaborar um fluxograma, tudo bem, ele pode ter a visão lá e monta no papel lá, um software, ele tá lá, tá, o procedimento é esse, mas ele tem que implementar, o implementar é muito mais forte, isso aqui tem que estar funcionando. Daqui um tempo, sei lá, a direção, o próprio gerente vai lá olhar, ó, os caras estão fazendo mesmo, é a questão da eficácia que eu falei. A implementação pressupõe o processo entregue e funcionando, se eu fiz algum tipo de mudança. Eu colocaria aqui, né, talvez, questão da mudança, tá, ao coordenador. Mais algum que vocês acham que seria interessante ser explorado? Vamos ficar com esses por hora, tá? De repente, na discussão até aparece mais alguma coisa, tá? Mas olha só, conhecimento sobre nível de serviço logístico, treinamento sobre excelência no atendimento de transporte escolar. O próprio gerente de RH vai prover. Conhecimento sobre gestão de relacionamento com o cliente, visão do sistema de processo de transporte escolar e gestão da mudança. O conhecimento, né, e a competência são considerados recursos nobres, né, que, diante de desafios, aqui eu estou com um desafio, eu quero uma mudança aqui, ó, vou partir para um outro padrão de qualidade. Tá? Na estratégia de negócio, eu estou entendendo que esse padrão de qualidade vai atrair mais clientes, vai fidelizar, enfim, aí tem várias possibilidades de eu tirar proveito disso. Mas, de qualquer forma, vou ter um veículo maior, vou ter motoristas vão receber um treinamento que eu quero que seja praticado, vai ter um padrão de atendimento para crianças e pais, vai ter um método de monitoramento e medição, então eu vou conseguir medir a eficácia, realmente, se os clientes estão ficando mais... O PDCA disso aqui lá no check é medida de satisfação do cliente, se eles notaram se houve melhoria entre a situação anterior e a situação atual. Eles não têm esse gerenciamento ainda, vão começar a ter agora. Então, aqui, deixa eu ver, vai até o fim do ano, ó, pelos prazos aqui, vai até o final do ano. Tá? Então, tem
3 meses e meio aí para a gente implementar. Tá? Um processo que requer um certo cuidado, né? Se a gente realmente quiser ter tudo isso aqui funcionando já a partir do ano que vem, por exemplo. Tá? Então, é uma estratégia que a empresa optou e tem essas pessoas envolvidas aqui, essencialmente. Tá? Eu confesso para vocês também que, assim, nos outros itens aqui eu não vi, né, grandes, talvez, né, negociação, que nem aqui, né? Vocês falaram antes, seria acho que a Mariana falou. O cara poder vender bem a van, né? Porque eu quero que ele venda bem a van, o gerente de operações ali. Se ele não tem. Deixa eu ver se é ele que vai vender. O gerente de operações, tá? Ele que vai vender. Então, bota aqui também. Então, olha só. Todos essas competências, tá, foram mapeadas para esse plano de ação como necessárias. O cara do RH lá, o gerente de RH, ele já vai sair fazendo todas? Não. Tá? Talvez, o que ele vai fazer? Qual é o papel estratégico dele? Então, o que ele faz? Bom, isso aqui, sempre pense, né, pessoal, foi elaborado pelo próprio pessoal do setor, né, a gerência de operações aqui. Né, ele que chamou esses outros profissionais aqui, esses outros, para participarem de um plano. Sempre lembrando que um plano não tem fronteiras. Eu posso colocar também quem eu quiser, desde que eu negocie, né, e o cara aceite participar. Como já está o nome do gerente de RH aqui, né, eu já estou pressupondo que ele se dispôs a participar dessa tarefa aqui, né, a alcançar ela pronta para mim. Tudo bem. De qualquer forma, o papel do gerente de RH sempre vai ser ver se esse é o melhor remédio mesmo, né? Se esse remédio é necessário. Eu sempre gosto de ver, né, em algumas posturas de gestores de RH, quando eles provocam a negociação. Né? Puxa, quem sabe, né? Tudo bem, tem que ser um treinamento presencial, mas não dá para ser online. Não, isso aqui tem que fazer na prática, tem que fazer vivências. Então, o gerente de RH vai falar com o chefe aqui do departamento de operações e eles vão tentar negociar isso aqui. Tá? Então, esse treinamento, ou curso, ou seja lá o que for, isso aqui de alguma forma, né, vai sair. Né? E o gerente de RH é o responsável por viabilizar. Então, o que já está direto no plano normalmente entra como competência estratégica, desde que pacífico entre o gestor de RH e o gestor cliente do RH, tá? Como necessário. Claro que daí quem vai depois orçar, né, o cara aqui já tem um limite de orçamento, então ele vai ter que achar um jeito de encaixar essa capacitação em 4.800, não mais do que isso. Então, ele tem limitação orçamentária lá, que o ano está rodando, ele está vivendo com o orçamento já aprovado no ano passado, né? Ele já sabe que ele tem uma limitação para cursos dessa natureza, por exemplo. Normalmente os caras do RH fazem assim. O mais certo era que esse curso tivesse surgido já no ano passado, mas como a estratégia emergente surgiu agora, ele vai ter que se basear no orçamento atual. Se não tiver orçamento, aí é papel dele negociar com a direção mais dinheiro, mais orçamento, né, mostrando quanto isso aqui é crítico. Ou simplesmente eles vão tentar, já me aconteceu isso, né? A gente tinha lá uma situação que requeria um treinamento numa estratégia emergente. A empresa, não tem condição de dar esse curso aí. Aí o que a gente fez? A gente pegou lá o melhor operador que tinha, era um operador de máquina lá, o melhor operador que tinha, aquele que tirava os melhores resultados, e transformamos dentro de um treinamentozinho interno. Olha, agora tu vai treinar os teus colegas, tá? Tu vai ser o nosso padrão de excelência. Tu vai lá, né? Vamos fazer um treinamento interno mesmo, em algumas rodadas, a gente instrumentalizamos ele para ele saber, né? Ajudamos ele no sentido, o cara não tinha habilidade nenhuma em dar treinamento, mas o que a gente queria mais era que ele listasse para nós os aspectos técnicos, os cuidados que ele tinha na operação daquele equipamento, e isso a gente transformou num treinamento e ele era o mentor. Ele participou como um consultor técnico ali para a gente poder dar o treinamento para o restante dos operadores. Foi uma alternativa barata e que acabou sendo eficaz. Os caras aprenderam, até porque o cara que... Isso é interessante às vezes, né? Eles falam a mesma língua. Então, ficou muito legal porque o operador mais experiente, ele falava já a mesma linguagem dos operadores menos experientes. Então, ele virou, depois com o tempo, ele virou o mestre dos operadores lá. Toda vez que entrava um novato, era ele o cara que dava o treinamento. Então, acaba, às vezes, a gente desenvolvendo isso aí, né, ao longo do tempo também. É uma competência estratégica, até a habilidade de tu passar a bola para os outros, né, não deixa de ser. Tá? Mas, enfim, quem organiza isso é o gestor de RH. Tá? Os outros itens aqui, ó, tá?
tá? A gente sempre tem que avaliar o seguinte, então, pessoal. Se essa competência, olha como o perfil de cargo é importante. Eu vou voltar lá no perfil de cargo do gerente de operações e ver se esse conhecimento já está previsto lá e já está validado. Eu já tenho ele como eficaz. Tudo bem. Se ele já está previsto no perfil de cargo, aí eu não preciso colocar no plano de treinamento da empresa, porque ele já possui tal competência. Tá? E assim eu vou fazer para todos os outros também. Tá? Então vamos dizer que eu vou lá no perfil de cargo, tá? Vou chegar à conclusão que, né, já está no perfil. Aí tem formas e formas de a gente registrar isso, né? Esse aqui vai acontecer, tá? Conhecimento sobre gestão, de novo, gerente de operações, tá? Vamos dizer que já está no perfil também. Observa, se eu não tenho perfil, eu não consigo deduzir isso, tá? Aí a forma que a gente, quando não existe o perfil, dificulta um pouco. Aí eu tenho que ir lá falar com o gerente, o cara do RH tem que ir lá falar com o gerente de operações e ver uma entrevista e tudo, ver se ele já possui essas habilidades, se ele se sente seguro em desempenhar isso aí, né, nesse nível de conhecimento que é exigido aqui, nesse aqui, se ele já se sente seguro com esses conhecimentos. Caso não, aí talvez eu tenha que prover. Tá? Vai para o plano de treinamento, o gerente de RH vai ter que prever isso aí. O coordenador aqui, vamos dizer que também, já no perfil do coordenador, ele tem essa habilidade. Uma novelinha aqui que eu estou contando para vocês entenderem o caminho das pedras, né? E vamos dizer que que a gente não tem ainda aqui muito claro, que eles não se sentem muito seguros, né? Vamos dizer que eu chego para o coordenador lá, vejo no perfil dele, ele não tem nada de habilidade de gestão da mudança. Ele é quase que um operacional graduado ali, né? Ele sabe fazer as coisas e tocar o trabalho no dia a dia. Mas a rotina, quando pressupõe uma mudança, ele não tem muita habilidade. Então, né, esse eu vou ter que prover. Então, a gente coloca prover. Aonde tem, aqui também vai ser prover, né? Tá? Tudo que não se tem, a gente coloca, então, que a necessidade de prover. Tá? Aí a responsabilidade em prover é do RH, né, pessoal? O RH que vai fazer isso aí. Tá? Ao coordenador de transporte. Prover significa que o coordenador de transporte vai receber ou um treinamento interno, de repente o cara do RH já tem essa habilidade, normalmente eles têm, né? Os caras de RH já são contratados com alguma habilidade de treinamento, né? Enfim, coisas para justamente facilitar a utilização de recursos internos. Então, também é um uso estratégico do RH. Não precisa buscar tudo fora. Olha, vou dizer para vocês, algumas das experiências mais agradáveis que eu tive em treinamentos que resolveram questões estratégicas das empresas foram internos. Quando tu pegava lá o mais experiente, o mais habilidoso e transmitia as boas práticas deles para os demais. Era bem aceito, né, e rapidamente implementável. Tá? Então, o RH tem que ter essa capacidade de observar isso aí. E vamos dizer que o gerente de operações aqui, embora ele seja um ótimo gerente de operações, mas não tem muita habilidade de negociação para estar vendendo coisas. Primeira vez na vida que ele vai vender um veículo, né, uma van. Tá? Então, dá, de repente, uma conversa aqui também. Às vezes, pessoal, o treinamento não é nada sofisticado. Tá? Às vezes é uma conversa com o cara de compras lá, alguém que já está mais habituado, né, já que eles têm aqui um gestor de compras, um coordenador de compras, e técnicas de negociação quase sempre é uma competência obrigatória para o gestor de compras. Então, o gerente de operações simplesmente vai lá e conversa com, né, os dois agendos lá, quais os cuidados que tem que ter no processo de venda em si, de um bem, né, tipo um veículo, e ok, sem problema. Tá? Daí os dois podem compartilhar competências a partir de um recurso interno, sem problema, não há necessidade de se buscar fora. Agora, claro, né, se isso aqui que de repente começa a virar uma rotina na vida, não é normal isso, tá? Mas se virasse uma rotina, talvez eu já ia até pensar se no mínimo, né, a técnica de negociação não seria uma competência desejável para o cargo de gestor de operações. Se de tempo em tempo ele tem que estar vendendo van ou negociando frota e tudo mais. Né? Acontece, às vezes eles dão essas atribuições e o cara tem que assumir. Tá? Mas seria isso aqui, pessoal, tá? Então, isso que eu assinalei em amarelo, migra, né, vai parar lá no plano de treinamento e desenvolvimento da empresa, ou no plano de ação, estratégias de RH, né, o nome também ou de menos, para tanto imediatas, né, para este ano, quanto, dependendo se a empresa
depois vai fazer o planejamento estratégico global, também daqui vão derivar todas as ações que ainda não estão providas pelos perfis, né, que ainda não estão providas, elas terão que ser providas, cabe ao gerente do RH ver o melhor arranjo, cursos externos, substituição de profissionais, pode ser que ele recomende, olha, esse cara aqui não adianta, ele é um cara meio prático ali, ele não vai ter habilidade de fazer a gestão da mudança ali. Tá? Para ele implementar um procedimento, ele sabe fazer o que ele sabe fazer. Então, cabe ao... ele vai ter outros instrumentos para avaliar isso, avaliação de desempenho, avaliação de potencial, depois eu falo isso para vocês. Então, ele vai ter outros instrumentos para poder fazer a melhor enquadramento, se ele é o cara, se vale a pena um investimento em treinamento dele, para ele assumir, ganhar mais essa competência, ou não. Eu já vou ter que botar um cara pronto ali. Não é o ideal, né? Nesse caso aqui, como ele é o chefe dos motoristas, o ideal é que sempre a gente use a hierarquia. Tá? Então, se falta alguma competência para o coordenador de transporte escolar, para viabilizar isso aqui, que seja agregada essa competência a ele. Tá? Entendido o processo, pessoal? Entendido? Sim. Tá. Então, vocês estão vendo assim que o papel do gestor de RH, a nível estratégico, ele é um papel ele precisa realmente, ou ele ter habilidade de fazer essas análises, ele tem que ter trânsito em tudo que é setor, ele tem que ser um cara empático, ele também lá no perfil dele vai ser requerido uma série de habilidades para ele poder fazer bem isso aqui. A parte ali de perfis de cargo, tudo bem, é mais mecânica, porque tu vai na rotina, o que está acontecendo. Mas a parte estratégica, ela surge com as mais variadas faces, né? Então, pode ser que tenha um plano lá que não exija nada, só com as competências de rotina, e o pessoal que foi escalado aqui para fazer já sai, tá, beleza. Mas quem vai concluir isso? O cara de RH. O pessoal de linha de frente, eles não sabem, eles sabem que tem que fazer isso aqui. Né? Quem tem que, nas entrelinhas, ler se precisam competências, se são necessárias competências adicionais, é alguém ligado ao RH. Ah, mas em empresa pequena, como faz? Aí, pessoal, eu tenho que agregar essa habilidade em algum dos gestores da empresa. Mesmo que não exista a figura do departamento de RH, o analista de RH, em empresas pequenas é muito comum isso acontecer. Recentemente, numa empresa nossa aqui, não tinha, só tinha um departamento de pessoal. Já falei para vocês, o DP lá, que cuidava de folha de pagamento, questões trabalhistas, e provavelmente o Diego é o que mais, né, o que mais tu encontra por aí, né, Diego? Mas a gente precisava de alguém com algumas habilidades. Então, o que a gente fez? Tinha uma pessoa de marketing, olha só o que a gente fez, tinha uma pessoa de marketing que era muito comunicativa, muito esperta, boa formação, nível superior, uma moça jovem lá, né, tinha empatia com todo mundo, disse assim, olha, de repente vamos transformar ela na tua gerente de RH. É o que a gente tem na mão, já que tu não vai contratar, a empresa não tinha condições de contratar um profissional. Vamos agregar na função dela mais esse lado aí, sei lá, depois a gente dá um nome lá, endomarketing, alguma coisa. E falamos com ela viu como um desafio, uma boa oportunidade de crescimento profissional. Óbvio que daí a gente fez um planinho de desenvolvimento dela, com alguns cursos, mas a maior parte do tempo foram treinamentos internos mesmo ali que a gente levou adiante, né? E agora ela já está começando a gerenciar, já está fazendo, né, já está conseguindo enxergar isso aqui através... o primeiro trabalho dela foi desenvolver os perfis de cargo, aprendeu a fazer os perfis de cargo, checar lá se realmente as pessoas estão com as habilidades, a partir dali detectar lacunas, né, e fazer planos de treinamento. Sobre as estratégias de negócio, a mesma coisa, ela consegue já interpretar um plano de ação e fazer essa leitura se precisa agregar mais, além do que já existe nos perfis de cargo. Tá? Então, ela já está começando a dar os primeiros resultados. Então, pessoal, assim, ó, não é que tem que ser um especialista em RH para fazer isso. Não é melhor se for, mas se não for, a gente joga com quem a gente acha que tem, né, mais compatibilidade com esse tema aqui. Tá? Então, só para dar essa lista aqui para vocês, né? Depois a gente evolui, aí vai ter outras etapas e a gente volta para cá. Aqui depois, só para mostrar para vocês, tá? Isso aqui, plano de ação a gente gerencia, ó. À medida que essas tarefas vão sendo feitas aqui, ó, vai aparecendo. Isso aqui é uma ferramenta que eu uso bastante, só para você saber. Concluída no prazo. Aí fica verde, né? Então, o que o cara quer? Que o plano todo esteja verde, né? Se ele está com atraso, concluído com atraso, fica amarelo.
Tá? Então, dependendo do status que ele coloca aqui na situação, né, ele vai aparecendo um farolzinho aqui, né? Por exemplo, estagnada, fica vermelho, né? Parou a tarefa. Tá? E depois a gente usa isso aqui com aqueles fins que eu expliquei para vocês lá no gestão de operações, acho que nas videoaulas ali, aquela aula que a gente teve por EAD, né? O plano de ação depois ele tem que ser monitorado, né? Óbvio. Então, aqui não foi iniciado ainda, então a gente deixa assim, tá? Só para ilustrar. Tudo bem, estamos indo para o fim, só vou passar mais um conteúdo aqui para fechar essa parte de hoje. Pessoal, alguma pergunta, questionamento? Vocês estão conseguindo vincular isso à realidade das empresas de vocês? Não estou dizendo que vocês têm que fazer isso, mas entender o quanto isso pode ajudar uma empresa, o quanto essa visão de, né, competências de processos, competências estratégicas, né, a gente poder ter um trabalho contínuo de melhoria de competências. Estão conseguindo visualizar isso? Sim, no meu caso, é uma coisa que a gente passou também, né, na empresa lá. A gente não tinha essas questões de cargos e salários bem descritos, né, bem alinhados, porque isso a gente sabe, né. Depois, com o tempo, com a empresa vai crescendo muito, pessoas diferentes entrando, né, que já não é mais o vínculo ali familiar, o núcleo de início da organização, né, de formação da organização, a gente sabe que começa a dar conflitos, porque daí daqui a pouco tu começa a questionar as tuas atividades, se é aquilo ali mesmo que tu tem que desempenhar. Às vezes é de fato aquilo que tu tem que desempenhar, mas não está óbvio, não está documentado, então gera né, dúvidas, né, sobre aquilo que tu está fazendo. E isso gera muito problema dentro da empresa, porque daqui a pouco tu não quer fazer, ou tu faz de mau jeito, tu não, né, enfim, tu não cumpre os prazos. Então, isso, para mim, né, o meu aprendizado é que isso a gente tem que ter bem definido na empresa e que isso é a base de tudo, né? Então, depois Perfeito. a gente não consegue seguir adiante e trabalhar, né, o que a gente trabalhou na outra trimestre, né? Trabalhar Sim. metas e os objetivos da empresa de alcance, enfim. Então, sem esse alinhamento, eu acho que para mim morre tudo, basicamente, né? E a gente também tem outra questão, né? Porque a gente fala muito das pessoas, né? Como são importantes, são recursos importantes para a organização. Então, se a gente não tiver isso bem alinhado ali dentro das competências dela, ou do que ela vai entregar para a organização, no final fica elas por elas, né? No final a gente não consegue fazer nada ali dentro da empresa, né? Então é um tempo desperdiçado e etc, né? Então acho que isso é muito a base ali de qualquer organização. Muito bom. Não, e só fechando o que a Mari falou, eu acho que é isso mesmo, tem que ter, a pessoa tem que ter claro as suas atribuições, né? Sim. E mais, aí essa questão dos prazos também me chamou muita atenção. Então, ter claro as atribuições, que ela é responsável por aquele conjunto, e estabelecer prazos, e aí talvez não prazos, muitas vezes, de datas, mas sim aquela questão da gestão também da carreira, enfim, da evolução, né? Isso me parece muito importante, até para a motivação da pessoa, né? Sim. Hoje eu vou dar só um spoiler para vocês, mas até porque vai ter esse tópico que a gente vai trabalhar longo, né, a questão da gestão do desempenho, né? É bem isso mesmo, né? Tu pressupõe a gestão do desempenho com base na evolução da pessoa, né? Então tu vai dando desafios para ela, compatíveis, óbvio, com o nível que ela está e com o que tu vai agregar de competências. É uma forma também de avaliar a eficácia, se a pessoa está absorvendo aquilo, se ela está usando esses recursos que são alcançados para ela e está conseguindo atingir metas e fazer as entregas que ela foi designada. Então, isso é crescimento do ser humano, tá? O pressuposto, vou falar mais disso em outras aulas, né? O pressuposto é que haja o crescimento do ser humano o tempo todo. Claro que a empresa é como um vaso, né, pessoal? O que acaba acontecendo? Né? É bom vocês fixarem essa imagem, porque ela é bem representativa do que a gente está falando. Tá? A empresa é um vaso com terra. Eu boto uma plantinha pequena ali e ela eu vou regando. Né? Então, o RH tem como fazer o papel de regar e fazer a plantinha crescer. Vai chegar um momento em que o vaso é pequeno demais para a planta. E a planta vai querer continuar crescendo. Ou teria a possibilidade de crescer mais. Não é um bonsai lá que a gente vai deixar pequenininho. Tá? Não, a planta vai querer crescer. E aí só tem um jeito, né? Ou eu replanto ela num vaso maior, ou numa área maior, ou, né,
porque e isso pode ser, né, analogamente seria, né, talvez eu não vá mais contar com essa pessoa na minha empresa. A empresa ficou pequena demais para as ambições de crescimento da pessoa. Isso também tem que ser gerenciado, tá? Porque as pessoas só crescem se a empresa cresce. Se eu continuar aumentando esse vaso, né, não, tudo bem, a empresa cresceu, tem chance de ter um vaso maior. Tudo bem, as pessoas vão continuar crescendo, porque os desafios, à medida que a empresa vai se expondo mais, vai crescendo, ela se expõe mais, os desafios vão aumentando. Ela vai crescendo e aparecendo, e aí até a concorrência começa a perceber aquela empresa de um jeito diferente. Elas vão contra-atacar. Isso é do mundo da estratégia. Enquanto ninguém me percebe ali, de repente eu até consigo crescer numa certa velocidade. A hora que eles começam a me perceber, vão contra-atacar. Os desafios do crescimento serão muito maiores. E aí vão requerer novas competências, novas habilidades. Tá? Então, por isso que a estratégia é dinâmica. Eu sempre vou ter que estar repensando em relação ao meu posicionamento no mercado, aquilo que a gente viu no semestre passado, e vocês viram em outras disciplinas. Eu tenho que estar pensando na minha posição estratégica para ver para onde eu posso ir. Se eu parar de crescer, é certo que haverá pessoas que não vão mais querer estar naquele vaso, né? Vão querer ir para uma outra situação. Tá? Então, isso é muito importante ter em mente. O gestor estrategista de RH, ele tem que ter essa visão, né? E tem um jeito de administrar isso aí, tudo mais adiante a gente vai aprender. Ok. Muito bem, pessoal. Então, assim, o trabalho de prover competência, que nem a gente viu naquele fluxograma que eu mostrei para vocês, ele se completa, então, com métodos depois de avaliação de desempenho e de potencial. Como eu falei para vocês, né, na aula passada, também tinha apresentado aquele meu fluxo desenvolvido por mim mesmo ali, né, que um dia vai virar um artigo, se Deus quiser. Eles tem 2 tipos de avaliação que a gente tem que pesar nessa hora, tá? Então, aqui está de uma forma, eu já tinha ilustrado essa cena para vocês, mas eu vou insistir de novo, que agora aqui está mais, a gente pode, está faltando pouco tempo, mas eu vou explorar o que dá ainda aqui. Bom, desempenho, pessoal, no mundo da gestão é resultado de um trabalho ou processo, tá? Tem muitas definições para desempenho, o pessoal confunde, mas para o nosso escopo aqui, nós vamos sempre considerar, né, a questão do resultado, tá? O desempenho não decorre somente da competência, ele também depende de recursos, ambiente e motivações individuais. Talvez as motivações individuais seja a parte mais delicada para a gente poder gerenciar. Isso é subjetivo, cada um tem a sua, tá? Mas recursos, ambiente de trabalho, né? Então, por exemplo, o cara lá da tábua ruim que eu falei para vocês, né? Ele estava tentando tirar o máximo da máquina, mas segundo ele, a matéria-prima estava vindo ruim já. A tábua vinha torta, vinha rachada. Então, ele sabia o que ele tinha que fazer para ajustar bem a máquina, mas com aquele tipo de matéria-prima que ele estava recebendo, não tinha jeito dele tirar. E ele não compra a tábua, ele não compra a matéria-prima, quem compra é um outro setor. Então, ele se via de mãos amarradas, sendo cobrado por resultado, por produtividade, por baixar os defeitos, sabendo que era um outro setor que estava alimentando ele com produto defeituoso. Tá? Tudo bem, daí depois a empresa foi à luta e tentou corrigir isso aí, minimizar esses impactos. Mas os recursos que eu ganho para fazer a minha atividade é óbvio que vão influenciar. O ambiente de trabalho, se ele é insalubre, se ele é clima psicológico pesado, se o chefe, se o líder é muito, né, irritado, coisas dessa natureza, vai afetar também. Aí é claro que, né, as motivações individuais, o cara brigou com o namorado, namorada, né, teve o filho não está indo bem no colégio, teve doença na família, tudo isso afeta. Tá? Tudo isso afeta. Potencial é o conjunto de competências que potencializa o desempenho desejado, considerando-se adequados os recursos, o ambiente e as motivações. Ou seja, dentro do tempo de ensino médio, a gente estudava isso, né? Da CNTP, condições normais de temperatura e pressão, tá? Que seriam os recursos, ambiente e motivações individuais. Ou seja, eu já resolvi isso aí, observe, depois a gente vai ver, tem formas de a gente conseguir harmonizar isso aí, né, deixar adequado, aí sim eu tenho condições de explorar mais a competência da pessoa, mas é um potencial que ela tem, né? Então a gente já vai ilustrar. E cuidado, tá, pessoal? Às vezes o pessoal é do nosso vício aqui, né? Talvez seja um subterfúgio Brasil aí para nossa situação, né? Condição de emprego é cumprimento de regras disciplinares e contratuais. Então, assim, para mim, o cara não faltar no serviço,
pessoal às vezes bota isso na avaliação de desempenho, não tem problema em botar, como eu falei, existem vários caminhos aí para cada realidade, para cada cultura. Mas na minha forma de ver, tá, e de vários autores também, tá, a gente tem que separar. Cumprir regras disciplinares e contratuais são condições de emprego. Está escrito lá no contrato de trabalho que ela tem um horário para chegar, um horário para sair, que existem normas de saúde e segurança, normas disciplinares na empresa, ela assina que está ciente, então ela faz um contrato dizendo que ela tem plena consciência de tudo aquilo ali. Tá? Então é o mínimo que ela tem que cumprir. Aí eu vou dar prêmio para ela quando ela não falta no serviço, ou seja, quando ela cumpre o contrato, aí ela é premiada. Não, cumprir o contrato é regra, é condição do emprego. Óbvio que eu vou dar feedbacks, que eu vou monitorar isso aí, mas eu tenho que conseguir fazer essa pessoa entender, dentro da minha cultura, que isso aí é o básico. Né? Não é, né, ir trabalhar, né, no horário certo é o básico para que ela alcance o desempenho. Tá? Mas, enfim, tem empresas que apreciam essas questões e colocam lá nas avaliações de desempenho também. Então, o exemplo que a gente sempre trouxe isso para vocês, né? Aquele jogador é competente para bater o pênalti, pois treina todos os dias e é experiente. Então, ele tem requisitos de competência comprovados e dizem que ele pode bater o pênalti. Potencial. Com tais competências, é muito provável que o jogador marque o gol ao bater o pênalti. Ou seja, ele não desempenhou ainda, mas ele tem esse potencial porque as competências que ele reúne, com base em treinamento e experiência, são adequadas para esse tipo de habilidade que eu vou exigir dele. Muito bem. Desempenho. O jogador foi lá e bateu o pênalti e fez o gol. Desempenhou. Tá? Então, ele tem o potencial vem antes. Eu tenho que construir esse potencial provendo as competências que eu considero, tanto as de processo quanto as estratégicas. Tá? E ele foi lá e desempenhou, entregou o que eu queria, deu o resultado, atingiu a meta, desempenhou. Tá? Caso o jogador erre o gol, obteve um mau desempenho, então, tá? Não vai ser motivo para eu demitir ele, tá? Além da competência, temos que avaliar se os recursos, bola, chuteira, se o ambiente, campo, torcida, pressão e as motivações pessoais dos jogadores não interferiram. Percebe que o mau desempenho, ele tem que obrigatoriamente ensejar outras análises de outros elementos que vão influenciar. E esse talvez seja um dos vícios que eu vejo em alguns setores, alguns líderes. Não, é culpa do cara. O cara é ruim. Tira o cara. Demite o cara. Calma, cara. Vamos ver as condições de contorno. Vamos ver as outras variáveis se elas não estão se manifestando em maior grau. E isso é que prejudicou o desempenho. Tá? Então, essa sensibilidade a gente tem que ter. E se a gente não tem monitoramento desses outros elementos aqui, dos recursos, do ambiente, por isso que a gente também mede indicadores de desempenho quanto a isso, tá? Fica difícil. E a questão das motivações pessoais também, né? A gente tem que ter o diálogo, né? Tem que ter o líder com o liderado, tem que tentar ter a empatia de entender lá o lado da pessoa. É óbvio, né, pessoal? Aqui tem uma limitação, né? Por mais que eu queira, eu não vou conseguir resolver todos os problemas pessoais do meu funcionário. Então, eu sempre digo, a empresa vai até onde ela acha que deve ir. Pode acontecer que, dali a algum tempo, eu não consiga mais suportar aquele profissional por conta das questões individuais dele. Eu me lembro que eu estava numa empresa lá que era do setor da saúde, prestando consultoria, e tinha lá uma secretária que vivia com atestado, vivia doente, enfim, né, invariavelmente sempre tinha um problema. E a empresa, entendia, a pessoa tinha alguns problemas particulares lá e tudo, e foi tentando monitorar isso, que era uma boa pessoa e tudo, mas faltava muito, acabou prejudicando as questões relacionadas ao atendimento, né, era uma clínica, então a figura do primeiro acolhimento era dela, né, e aí às vezes ela não estava, eu tinha que improvisar, causava uma série de distúrbios na forma de trabalhar quando ela se ausentava. Aí a empresa chegou à conclusão, nós somos uma empresa que prega saúde, aí nós temos uma pessoa que não cuida da saúde, ocupando aquele cargo, já tentamos de tudo, já tentamos orientar, eu sei que, né, de repente, tu não é culpado que tu pegou uma gripe forte aí, mas a pessoa tem que ter lá seus alicerces também para, né, desenvolver esse lado, né, foi o que, no caso, a empresa ali entendeu como razoável, né, então, apesar de todas as insistências, todas as benesses que se fez em relação a essa pessoa lá para ela poder
desempenhar, chegou-se à conclusão que ela não era a pessoa talhada para o cargo, né? Tinha que se pegar um outro profissional, sei lá, entre aspas, mais saudável, vamos dizer assim, né? Claro que isso aí não foi argumentado, viu, Diego? Eu sei que isso aí dá problema trabalhista, tá? Não, sim. Tá, mas isso foi nas discussões de retaguarda lá, isso apareceu. Né? E aí tu não tinha mais, aí se alegou um outro motivo lá para a questão dessa pessoa, né? E deu tudo certo, no final ela entendeu, não deu problema. Tá? Então, pessoal, princípio básico da gestão por competências. Competência potencializa desempenho. Tá? Eu sei que em algumas literaturas vai aparecer competência gera desempenho. Tudo bem, mas esse gera é um entre aspas, ele não gera sozinho. Eu tenho que pensar na CNTP ali que eu falei, naquelas outras condições. E é isso que a gente vai estar trabalhando nas próximas aulas junto com vocês, aí vocês vão trazer os conteúdos de vocês. Pode ter certeza que a questão do desempenho, da produtividade, da motivação, esses elementos todos vão estar permeando muito dos estudos, e o trabalho do estrategista de RH é ver como orientar isso para realmente maximizar resultados do negócio. É isso, tá? Pessoal, algum comentário? Acho que não, professor. Acho que ficou bem claro as questões, né? Diego Martins, tu conseguiu captar aí? Tá sem áudio. Tô aqui. Não, tranquilo. Conseguiu captar? Sim. Tá. A Mariana deve ter caído de novo. Tá. Não, tudo bem. Então, daqui a pouco já vai terminar mesmo. Vamos. Só, Diego, não sei, tu algum case, tu falou que tinha tanto problema com o RH lá que a gente fica até preocupado. Não, o senhor falou hoje sobre a questão de competências, né? E coincidentemente, eu estou hoje num processo de contratação de novos consultores aqui para o meu time, né? Tá. E a gente discutiu muito antes de começar o processo, onde a gente fez aí uma atualização aí da descrição de cargo, né? E aí é onde a gente contemplou, né, as competências e principalmente para o perfil, porque quando a gente olha de Brasil, nós estamos falando de um país continental onde Sim. há... Deixa eu botar o fone aqui que... Então, hoje a gente tem um país que tem múltiplas culturas, né, professor? Sim. E a grande dificuldade é conseguir atender essas diferenças culturais, porque o consultor de segurança, o homem de segurança, ele lida diretamente com a pessoa, assim como, por exemplo, alguém que trabalha diretamente com recursos humanos. Então, ou seja, a gente tem aqui no Sul um comportamento específico, né, de um perfil, você tem no Rio de Janeiro um outro tipo de pessoa, né, e você tem no Nordeste um perfil totalmente distinto, né? Então, Exato. Então, esse é o primeiro espectro. O outro é que eu tenho hoje um diretor de segurança, que é um ex-agente da CIA, né? Foi um SEAL, ou seja, é um senhor de 70 anos de idade, com uma larga experiência militar, participou de 2 guerras, 2 incursões no Afeganistão. Então, ele é um cara que olha o homem de segurança de uma forma distinta. Sim. Então, isso tudo trouxe uma complexidade na hora de definir o perfil, né? E a gente teve discussões com relação a isso, né? Discutindo competência, nível de experiência, nível de escolaridade, né? Porque a gente precisa de uma senioridade que às vezes não condiz com a experiência de vida, ou não condiz com a idade, ou não está atrelado ao físico, ou seja, uma série de fatores, né? Então, eu vi o senhor discutindo sobre a questão do garçom, né, de um restaurante, né, de elite, e tem alguns aspectos que... Diego, sai da sala. Tem alguns aspectos que impactam diretamente, né? Então, ou seja, a gente tem aí essa questão política, a questão social, a questão jurídica, mas às vezes você tem que olhar outras coisas. E como contemplar essas outras coisas dentro de um perfil, né? O gestor olhar e dizer assim, eu não quero, né, um gordo atendendo no meu restaurante, né? Então, por exemplo, eu não falei, até para não... que é uma piada verdadeira, né?
qual é o perfil, qual é o requisito mínimo para o cara entregar o menu, né? Não ser PCD. Tá certo. Alguém vai pensar isso, né? Alguém vai pensar isso. Exato. Então, há uma complexidade entre você trazer esses contextos que são reais para dentro de uma vaga, dentro de uma descrição de cargo, dentro de uma publicidade de vaga, e se não houver um alinhamento muito intrínseco entre o gestor que está fazendo a contratação, o proprietário da empresa, e quem vai fazer a contratação, você começa a girar em volta do próprio rabo. Sim. Por quê? Mas, Diego, até te interrompendo, isso me parece bem viável mesmo, porque assim, até se nós formos ver concursos públicos, eu não sei se tu chegou a verificar, por exemplo, para policial militar, tem a altura mínima de 1,50 m. Então, assim, o que os tribunais dizem? Eles dizem assim, olha, se para aquela atividade, aquela limitação realmente é impeditiva, ela é válida. Então, trazendo aqui para o nosso caso, realmente me parece que é viável, assim, né, num contexto Claro, cada contexto é um contexto, né, mas não é nada absurdo o que tu está falando, Diego. Mas eu acho que o que eu trago é que a gente não consegue descrever, por exemplo, dentro desse cenário que o professor trouxe, tu não pode escrever isso. Algumas coisas você pode, mas outras coisas você não pode trazer publicidade para isso. Tu não vai colocar eu não vou colocar uma vaga de consultor de segurança dizendo assim, ó, não pode ser baixinho e gordinho. Entendendo? Porque eu vou estar fazendo um processo discriminatório, mas eu tenho uma gestão, veja bem, olha só a dificuldade que é o mundo corporativo. Eu tenho um gestor, né, que foi indicado pelo dono da empresa, que ele olha para mim e fala assim, né, eu quero isso. Ou pior, ele não fala o que quer, ele só, quando você escolhe, ele diz que a tua escolha foi ruim. Ou seja, porque ele não pode falar também, né? Sim, claro. Então, imagina o seguinte, o professor Marco quer contratar um aluno, só que ele não quer um aluno careca. E eu vou ter que contratar. Só que ele não vai falar isso para mim. Eu não quero um aluno careca. Aí eu vou lá e contrato o Diego. É um aluno em potencial, o cara tem formação, entendeu? O cara é responsável e tal. Daí o Marco olha para mim e fala assim, teu trabalho de seleção tá muito ruim. É que tem coisas e coisas. Por exemplo, pega assim, tu vai me contratar para propaganda de shampoo. Pô, não vai dar certo, cara. Exato. o pente e tal. Acho que a gente tem que ir por aí. Não, aí realmente, poxa, cara, eu não posso contratar um cara careca. Não adianta. Exato. Outro ponto que eu deixei o professor terminar de falar, e aí até pensei em trazer, eu não estaria falando se o professor não me mencionasse aqui, né? Mas outro ponto, quando a gente olha em definir ali os requisitos de competências mínimos ali, né? Hoje a gente tem dentro de alguns cargos, né? Muito mais o viés da experiência, entendendo? Sim. Porque a formação acadêmica inicial, estou falando cargos mais altos, né, professor? Não estou falando daquele especialista, o analista contábil. Esse cara tem que ser especialista contábil. Mas, às vezes, o gestor dele não tem formação em contabilidade. Sim. O gestor dele é um advogado que trabalhou muitos anos dentro do mundo contábil, que tem uma larga experiência, uma gestão de pessoas eficaz, e é um cara que já deu resultado, é um cara que comprovadamente te deu resultado. Então, dentro de alguns cargos, muito mais, aí tem aquele último quadrante, né? Experiência, né? Que o senhor colocou na última coluna. A experiência acaba sustentando muito mais do que a próprio requisito mínimo. Sim. Por que eu falo isso? Porque hoje as grandes empresas estão utilizando softwares, websites com uso de inteligência artificial. Uhum. Então, o que acontece? O Diego, de repente, tem ali não tem a competência para ser, não é formado em gestão de segurança, mas o cara é formado em direito, mas não é formado em gestão de segurança. Então, às vezes, o RH, por isso que eu tenho problema com eles, vai lá e coloca tag, formação em gestão de segurança. Pronto, cara, ele já me arrebentou. Sim. Uma quantidade gigantesca de candidatos que, de repente, possuem aquela experiência. Então,
o que eu digo, alinhamento, isso que o professor trouxe, definição clara de competências, experiências, mas, acima de tudo, um alinhamento com a pessoa de RH, Sim. né? Eu fiz um comentário com a menina, ela me perguntou, Diego, essa vaga de São Paulo? Eu falei, essa vaga de São Paulo eu gostaria que alguém tivesse um pouquinho mais de experiência com segurança eletrônica. Aí ela, tá bom. Ela mandou para mim 10 currículos de operador de central de segurança. Operador! E eu falei assim para ela, cara, como é que eu vou colocar uma pessoa dessa como consultora? Mas é que você Sim. falou para mim. Então, o meu problema com RH é que, assim, o especialista técnico, ele só participa no final, quem conduz o processo é o RH, só que o RH não é especialista técnico. Sim. E aí, essa é a minha dificuldade, professor. Então, o senhor trouxe alguns elementos que até eu anotei aqui, que eu vou fazer. Eu vou sentar com a menina e vou dizer o seguinte, não, vamos fazer o seguinte, ó, eu vou pegar minhas atribuições de cargo e vou dizer exatamente o que eu preciso, porque eu preciso que você faça. Porque hoje, eu levantei 6 horas da manhã antes de entrar na aula, até um pouquinho de aula, eu estava na GUP. O senhor conhece a GUP, né? Não. A GUP é o pior site de processo seletivo do mundo. Só perde para o InfoJobs, tá? Hoje, a maioria das vagas das grandes empresas, quando você vai escrever pelo LinkedIn, você se inscreve na GUP. A GUP ela tem uma inteligência artificial que vai dizendo quais são os candidatos. O que os RH fazem? Ela diz quais são os candidatos mais aderentes à vaga, baseado em tags. Como você faz quando você publica um post no teu Instagram, entendeu, Diego? Faz uma hashtag vida saudável. É a mesma coisa. E aí ela vai no currículo que o cara escreveu, ela vai ali e coloca e procura aquelas tags. Deixa eu te falar então. Tem um cara que eu indiquei, que o cara é fora de série, só que assim, ele foi lá na GUP e ele fez o download, ele fez o upload do currículo dele, mas não preencheu o perfil dele na GUP. Tá. A GUP colocou ele como não aderente e o cara nem estava para triagem. Aí eu tive que hoje, pessoalmente, catar o nome dele lá. Então, qual é e aí eu tenho aqui, ó, gestão, processos de sistema de gestão. Fernando, eu vou trazer isso. Eu vou trazer. O uso da inteligência artificial, ele é um avanço para todas as áreas, mas a gente tem que começar a tomar cuidado. Claro, cara. Não, tá entendendo? Sim. Não, Diego, assim, ó, os teus temas aí, vamos ter que, infelizmente, eu sei que nós vamos tratar de tudo isso aí, guarda esse tema, tá? Porque a diversidade, como divulgar vaga, né? Nós vamos estar permeando tudo isso aí, porque... diversidade se o senhor me permitir, eu vou convidar para a aula da diversidade, 5 minutos, 10 minutos, se o senhor me permitiu, trazer um convidado. Pode trazer, sim. Que é o gerente nacional de diversidade e inclusão do McDonald's. Vai ser show. Para ele falar um pouquinho sobre como é que ele foi o primeiro gerente dessa área, nessa criação desse cargo, e ele tem um desafio gigantesco, né? Que é trazer diversidade para a maior empresa de hambúrguer do mundo, né? Então, é um guri sensacional, né? E aí, legal. Eu vou convidar ele, ver se ele... 10 minutinhos? Não, sim, sim, tranquilo, pode. Assim vale para vocês também, se vocês tiverem qualquer outro case com algum profissional da área que vocês entendam, puxa, o cara lá se falar sobre isso para nós já é uma aula, tranquilo, tá, pessoal? A gente permite isso aí, sim. Mas muito bom, Diego. É bom que eu não preciso fazer PPT, né? Eu deixo só ele falar lá e tá tudo certo. Deixa ele falar, tá? Tranquilo também. Tá, pessoal? Obrigado, professor. Não, obrigado pelo teu depoimento, tá? Então, continuamos na próxima, tá? Já ampliando, então, todo esse tema aí. Obrigado, então, pessoal. Beleza, valeu. Tchau. Tchau.